Quando o sangue da minha mãe escorreu pelos degraus da escada, meu próprio avô sorriu. Agora é só nós dois, ele disse. Aquele dia marcou o início do meu inferno pessoal, mas também o começo da minha vingança silenciosa. Bom dia, meus amores. Que alegria poder conversar com vocês hoje. Me chamo Irineia Fonseca dos Santos. Tenho 73 aninhos bem vividos, viu? Nasci lá em Eirunepé, no coração do Amazonas, mas hoje moro aqui em Coari, também no Amazonas, minha cidadezinha abençoada à beira do rio Solimões. Aqui encontrei minha paz depois de tanta tempestade na vida. Sabem o que mais gosto de fazer hoje em dia? Tecer minhas redes coloridas enquanto tomo meu chibé geladinho. É uma tradição antiga aqui da região, viu? Aprendi com as senhoras daqui quando cheguei, já faz mais de 50 anos. Minhas mãos já estão calejadas, os dedos já não são tão ágeis como antes, mas ainda consigo fazer as redes mais bonitas da cidade, modéstia à parte. Vendo algumas na feirinha de artesanato aos domingos, mas a maioria eu dou de presente para os meus 3 netinhos e para as pessoas que precisam. Comecei a tecer quando precisei reconstruir minha vida. Cada nó da rede era como amarrar as pontas soltas do meu coração partido. Cada linha colorida representava um novo começo, um novo dia em que eu escolhia seguir em frente. Foi minha terapia, meu sustento e minha salvação. Estou sentada agora na minha varanda de madeira, vendo o rio passar lá embaixo. A casa é simples, mas tem vista para os Solimões e nos dias de céu limpo como hoje, dá para ver os botos cor-de-rosa brincando na água. Tenho minhas plantas, meus passarinhos que vêm comer na minha mão e a paz que tanto busquei na vida. Antes de continuar minha história, queria pedir uma coisinha para vocês. Se esse vídeo tocar seu coração, deixa seu like e se inscreve no canal para não perder as próximas histórias de vida. E vocês, meus queridos e minhas queridas que estão me assistindo agora, me contem aqui nos comentários. De qual cidadezinha vocês estão me assistindo? E em que horinha do dia vocês encontraram esse vídeo? De manhãzinha com o café, depois do almoço ou já de noitinha? Eu sempre leio todos os comentários e fico tão feliz em saber de onde vocês são e quando tiram um tempinho do dia para ouvir as histórias dessa vovó aqui. Me conta, viu? Vamos criar uma corrente de carinho. Hoje vou contar para vocês uma história que guardei em silêncio por muitos anos. Uma história sobre perda, dor e uma menina que precisou encontrar força onde não havia nenhuma. Não é fácil falar sobre isso, mas aprendi que compartilhar nossas dores também pode ser um caminho para a cura. E quem sabe minha experiência não ajuda alguém que esteja passando por algo parecido? Foi há muito tempo atrás, numa casinha simples na beira do Igarapé, onde eu vivia com minha mãe e onde tudo mudou depois que meu avô veio morar com a gente. São lembranças que ainda fazem meu coração apertar, mas que hoje consigo olhar com os olhos da sabedoria que só o tempo nos dá. Nasci numa casa de palafita, à beira do Igarapé, em Eirunepé, lá no Amazonas. Era uma casinha simples, toda de madeira, com o chão que rangia quando a gente pisava e paredes que deixavam passar o ventinho fresco nas noites quentes. Tínhamos uma varanda pequena, de onde dava para ver o rio e as outras casinhas espalhadas pela margem. Foi ali que vivi os primeiros anos da minha vida, entre o cheiro de peixe fresco e o som das araras que passavam em bando no fim da tarde. Minha mãe, Deolinda Fonseca dos Santos, era uma mulher forte, dessas que não baixava a cabeça para ninguém. Trabalhava como parteira na comunidade, conhecia todas as ervas e remédios da floresta. As mulheres vinham de longe para ser atendidas por ela. De pequena, eu já ajudava colhendo as folhas e raízes que ela precisava, aprendendo os segredos das plantas que curam. Minha mãe tinha os cabelos pretos e longos, sempre presos num coque, e olhos castanhos que pareciam enxergar a alma da gente. Era rígida, mas tinha um coração do tamanho do mundo. Meu pai, Adelson Tenório, não era um homem ruim, mas o casamento deles nunca foi tranquilo. Lembro das discussões que ecoavam pela casa à noite, quando eles achavam que eu estava dormindo. Ele trabalhava nos seringais, ficava meses fora e quando voltava, a casa virava um campo de batalha. Não sei dizer se ele batia na minha mãe, porque ela nunca deixava que eu visse essas coisas,
Mas os gritos e o choro dela à noite me diziam que as coisas não iam bem. Quando eu tinha 4 anos, numa tarde chuvosa de janeiro, meu pai arrumou suas poucas coisas numa trouxa e disse que ia embora. Não aguento mais essa vida, Deolinda. Você e sua filha vão ficar melhor sem mim. Foi a última vez que o vi. Minha mãe chorou por dias, mas depois se ergueu como sempre fazia. Somos só nós duas agora, Irineia, ela dizia, enquanto trançava meu cabelo de manhã antes da escola. Nossa vida seguiu um ritmo simples, mas feliz por alguns anos. De manhã, eu ia para a escolinha do povoado, onde aprendia a ler e escrever com a professora Josefa, uma senhora paciente que nos ensinava embaixo de uma grande mangueira quando fazia muito calor na sala. À tarde, ajudava minha mãe com as ervas ou brincava com as outras crianças do igarapé. Gostava de pular na água do rio, de caçar pequenos tesouros na margem depois da cheia e de ouvir as histórias dos mais velhos sobre o boto, a iara e outros encantados da floresta. Minhas amigas mais próximas eram Marinalva e Raimunda, filhas de pescadores vizinhos. A gente brincava de boneca feita de sabugo de milho, de pega-pega entre as palafitas e às vezes ajudávamos os pais delas a limpar o peixe em troca de um pedacinho de doce de cupuaçu. Era uma vida simples, mas eu não sabia que era pobre. Tinha tudo que uma criança precisa: comida na mesa, uma mãe que me amava e a liberdade da floresta e do rio. As coisas mudaram quando eu tinha 9 anos. Numa tarde de tempestade, bateram na nossa porta. Era meu avô Jeremias, o pai da minha mãe. Eu mal o conhecia, só tinha visto ele 2 ou 3 vezes na vida. Era um homem alto, de ombros largos, com um olhar que me dava arrepios. Chegou molhado da chuva, com uma trouxinha de roupas e um semblante fechado. Deolinda, preciso de um lugar para ficar, foi o que ele disse. Minha mãe hesitou na porta, o corpo tenso como se quisesse fechar a entrada, mas acabou dando passagem. É o pai, Irineia. Ela me explicou depois, em voz baixa. A gente não vira as costas para a família, mesmo quando é difícil. No início, meu avô até que ajudava em casa. Consertava as tábuas soltas, pescava para nosso sustento, trazia lenha para o fogão. Mas logo comecei a perceber que algo não ia bem. Ele olhava para minha mãe de um jeito estranho, como se estivesse sempre bravo com ela. Quando achava que ninguém estava vendo, pegava as ervas medicinais dela e jogava fora, dizendo depois que os ratos tinham comido. À noite, eu o ouvia resmungando sozinho, falando coisas sem sentido. Minha mãe começou a mudar. Ficou mais quieta, mais preocupada. Às vezes eu a pegava chorando escondida atrás da casa. Não é nada, filha, ela dizia, enxugando as lágrimas rapidamente. Só estou cansada. Mas eu sabia que era mais que isso. Algo na nossa casa tinha mudado com a chegada do meu avô. As pessoas da comunidade começaram a comentar. Vó Teresa, a rezadeira mais antiga do povoado, uma vez segurou o braço da minha mãe depois de uma reza e disse: Cuidado com esse homem na sua casa, Deolinda. Ele tem a sombra pesada. Minha mãe só balançou a cabeça e me puxou para irmos embora. Os surtos do meu avô começaram sutis. Primeiro, eram só resmungos e palavrões quando contrariado. Depois, passou a quebrar coisas quando ficava nervoso. Um prato, uma panela, uma cadeira. Minha mãe me mandava para a casa de Marinalva quando percebia que ele estava naqueles dias ruins, como ela chamava. Teu avô não é ruim, Irineia. Ela tentava me explicar. Ele tá doente da cabeça, não é culpa dele. Mas eu via o medo nos olhos dela. O mesmo medo que começava a crescer dentro de mim. Um dia, voltando da escola, encontrei minha mãe com o olho roxo. Bati na quina da porta, filha, foi a explicação dela. Mas na mesma noite, ouvi meu avô gritando com ela. Você é igual sua mãe, imprestável. Acha que eu não sei o que você faz quando sai por aí com suas ervas? Nos meses seguintes, nossa casa virou um lugar de silêncios pesados e gritos repentinos. Eu começava a entender que meu avô não era apenas um homem doente. Havia algo mais escuro dentro dele, algo que parecia crescer a cada dia. E o pior,
Esse algo estava começando a se voltar não só contra minha mãe, mas também para mim. Quando completei 12 anos, a situação em casa já estava insuportável. Meu avô Jeremias parecia ter duas pessoas dentro dele. Às vezes era calmo, até me trazia pequenos presentes da feira, uma fita colorida para o cabelo, uma fruta diferente que eu nunca tinha provado. Mas era como se uma nuvem negra pudesse descer sobre ele a qualquer momento, sem aviso. Lembro de um dia específico, véspera do meu aniversário de 12 anos. Minha mãe tinha preparado um bolo de macaxeira com castanha, meu favorito. Ela raramente cantava, mas naquela tarde estava cantarolando baixinho enquanto mexia a massa na tigela grande de barro. Eu estava sentada na esteira da cozinha, descascando as castanhas, feliz com aquele momento raro de paz. Mamãe, a senhora acha que vai ter festa de São João esse ano? Perguntei, sonhando com as danças e fogueiras da festa junina que acontecia na praça central de Eirunepé. Se Deus quiser, filha. Já falei com a Rosalina sobre fazer uma roupa bonita para você dançar a quadrilha. Foi quando a porta bateu forte. Meu avô entrou na cozinha, os olhos vermelhos, cheirando a cachaça. Seu olhar foi direto para o bolo que minha mãe preparava. Que desperdício é esse, Deolinda, gastando os poucos trocados que temos com bobagem? É aniversário da menina amanhã, pai. Não é desperdício celebrar a vida da minha filha. Ele deu uma risada seca, daquelas que faziam meu estômago gelar. Sua filha... Uma boca a mais para alimentar. Igual a você, não serve para nada além de dar trabalho. Minha mãe se virou para mim, o rosto tenso, mas tentando sorrir. Irineia, vai lá na Marinalva buscar aquelas folhas de priprioca que eu pedi, tá bom? Eu sabia o que aquilo significava. Era o jeito dela de me mandar sair quando sentia que meu avô estava prestes a explodir. Saí rapidamente, mas não fui à casa de Marinalva. Fiquei embaixo da janela, ouvindo. O senhor não fala assim da minha filha, pai. Ela é uma boa menina, estudiosa, vai ser alguém na vida. Alguém na vida? Aqui nesse fim de mundo? Você vive num mundo de fantasia, Deolinda, igualzinha à sua mãe, cheia de sonhos tolos. Deixa minha mãe fora disso. O senhor já fez ela sofrer demais em vida. O barulho foi rápido, como um tapa. Depois, o silêncio. Da próxima vez que falar assim comigo, não vai ser só um tapa. E aquela menina, está na hora dela aprender qual é o lugar de uma mulher nessa casa. Corre para longe com lágrimas nos olhos e fiquei horas escondida na beira do igarapé. Quando voltei, minha mãe estava com o rosto vermelho de um lado, mas tinha terminado o bolo. Meu avô tinha saído. Está tudo bem, filha? Ela mentiu, me abraçando forte. Vamos celebrar seu aniversário amanhã, mesmo que seja só nós duas. Naquela noite, ela veio até minha rede e se sentou ao lado. Sua voz estava diferente, mais baixa e urgente. Irineia, preciso que você me prometa uma coisa. Se algum dia eu não estiver aqui, você precisa ser forte e precisa sair dessa casa, entendeu? Vai procurar a avó Teresa. Ela vai saber o que fazer. Por que a senhora está falando isso, mãe? A senhora vai me deixar? Meu coração batia acelerado. Não, meu amor, nunca por escolha minha. Mas às vezes a vida toma rumos que a gente não espera. Ela acariciou meu cabelo e beijou minha testa. Só me prometa que vai se lembrar do que eu disse. Prometo, mãe. Mas não entendi realmente o que ela queria dizer. Não naquela noite. Nos meses seguintes, minha mãe começou a esconder coisas pela casa. Uma vez, a peguei enterrando um pequeno saco de pano embaixo da tábua solta do assoalho. O que é isso, mãe? Ela se assustou ao me ver, mas depois sorriu, triste. É um segredo nosso, filha. Aqui tem um pouco de dinheiro que guardei e o endereço da minha prima Lucinha, lá em Coari. Se um dia você precisar... Mas é nosso segredo, viu? Seu avô não pode nem sonhar com isso. Outra vez, ela me ensinou a preparar um chá específico. Esse é para acalmar pessoas agitadas. Explicou, mostrando a quantidade exata de folhas. Se alguém estiver muito nervoso, muito fora de si,
Esse chá ajuda a trazer a paz. Eu estava começando a entender que minha mãe estava se preparando para algo, mas eu era jovem demais para compreender completamente. O dia que mudou tudo começou como qualquer outro. Era março, época de chuvas fortes. A água do igarapé estava alta, quase alcançando o assoalho da nossa casa de palafita. Voltei da escola mais cedo porque a professora Josefa estava doente. Quando me aproximei de casa, ouvi os gritos. Você acha que eu não sei? Acha que sou tolo? Você anda falando de mim para aquela velha rezadeira, não é? Pai, por favor, se acalme. Não me diz para me acalmar. Vi vocês duas cochichando depois da missa. Estão tramando contra mim, não é? Querendo me internar de novo naquele lugar? Parei na porta, sem coragem de entrar. Pela fresta, vi minha mãe encurralada contra a parede da cozinha. Meu avô estava de costas para mim, os punhos cerrados. Ninguém quer internar o senhor, pai. Só quero que busque ajuda. Esse ódio está consumindo o senhor e está assustando a Irineia. Aquela menina, você está enchendo a cabeça dela contra mim, igual sua mãe fazia com você. Não, pai. Ninguém está contra o senhor. Só queremos... Não consegui ouvir o resto. Meu avô avançou sobre ela, agarrando seus braços. Minha mãe tentou se soltar e, no empurrão que deu, ele cambaleou para trás. Foi quando ela correu em direção à porta, me viu e seu rosto se transformou em puro terror. Corre, Irineia! Corre! Fiquei paralisada. Meu avô se recuperou rapidamente e foi atrás dela. Minha mãe tentou desviar, mas ele a agarrou pelos cabelos. Na luta que se seguiu, ela perdeu o equilíbrio próximo à escada interna que levava ao porão da casa. Foi tudo muito rápido. Um empurrão, um grito e o som terrível de um corpo caindo pelos degraus de madeira. Depois, o silêncio mais assustador que já ouvi na vida. Mãe! Gritei, finalmente saindo do meu estado de choque. Corri para a escada, mas meu avô me segurou pelo braço com tanta força que senti meus ossos estalarem. Nem pense nisso, menina. Ele me jogou contra a parede e desceu as escadas. Fiquei ali, tremendo, ouvindo seus passos pesados. Quando voltou, seu rosto estava branco como papel. Ela bateu a cabeça. Não se mexe mais. Tentei correr para a escada novamente, mas ele me deteve. É tarde demais. Temos que chamar ajuda. A avó Teresa, o curandeiro, alguém. Ele agarrou meus ombros, seus dedos cravando na minha pele. Escuta bem, menina. Foi um acidente. Ela escorregou e caiu. Se você disser qualquer coisa diferente, ninguém vai acreditar em você. Vão dizer que você está mentindo, que está louca. Entendeu? Eu chorava tanto que mal conseguia respirar. Ele me sacudiu violentamente. Entendeu? Assenti, apavorada. Naquela mesma noite, sob a chuva forte, vi meu avô cavando um buraco no quintal, atrás da casa. O corpo da minha mãe, enrolado numa esteira velha, foi colocado na cova improvisada. Observei tudo escondida, sentindo que uma parte de mim estava sendo enterrada junto com ela. Se alguém perguntar, ele me disse mais tarde, sua mãe foi visitar parentes em Manaus. Quando perguntarem demais, diremos que ela decidiu ficar por lá. E assim começou o meu verdadeiro pesadelo. Minha mãe, minha protetora, minha luz, tinha partido para sempre. E eu estava sozinha com o homem que atirou de mim. Os dias após a morte da minha mãe se arrastavam como sombras intermináveis. Uma semana depois do ocorrido, a professora Josefa perguntou por que minha mãe não tinha vindo me buscar na escola como de costume. Ela foi visitar a família em Manaus. Respondi mecanicamente, como meu avô tinha me instruído. As palavras saíram da minha boca, mas meus olhos não conseguiam encará-la. Em casa, meu avô tinha mudado. O homem violento e explosivo deu lugar a alguém mais calculista, mais frio. Sua voz raramente se alterava agora, mas cada palavra que dizia era como uma lâmina afiada. Ele começou a controlar cada aspecto da minha existência. Onde você acha que vai com essa roupa? Ele perguntava quando eu me arrumava para ir à escola. Quer parecer uma mulher qualquer?
Coloca algo que cubra essas pernas direito. No início, algumas pessoas da comunidade vieram perguntar por minha mãe. Vó Teresa chegou a insistir, olhando desconfiada para meu avô. Estranho Deolinda partir assim, sem se despedir de ninguém, sem levar as coisas dela, sem levar a menina. Deolinda sempre foi imprevisível, meu avô respondeu, seu braço pesado em volta dos meus ombros, apertando como aviso silencioso. Disse que precisava de tempo sozinha. Vai mandar buscar a menina quando estiver estabelecida. Vó Teresa me olhou nos olhos, como se procurasse a verdade ali. É isso mesmo, filha? Sua mãe foi embora e te deixou? Senti o aperto no meu ombro aumentar. Sim, vó Teresa. Ela disse que volta logo. A velha rezadeira não pareceu convencida, mas também não insistiu. Antes de ir embora, segurou minhas mãos entre as suas enrugadas e murmurou: se precisar de qualquer coisa, minha porta está sempre aberta para você. Mas meu avô fez questão de que eu nunca pudesse procurar ajuda. Parei de ir à escola regularmente. Não precisa de estudo para lavar roupa e cozinhar, ele dizia. Sua mãe te encheu a cabeça com essas bobagens de livro. Mulher tem é que aprender a servir. Tive que assumir todos os trabalhos domésticos. Acordava antes do sol nascer para acender o fogão a lenha, preparar o café, lavar as roupas no igarapé. Minhas mãos, antes pequenas e macias, logo ficaram ásperas e rachadas. À noite, caía exausta na minha rede, chorando silenciosamente pela minha mãe. O pior eram as palavras. Meu avô tinha um talento cruel para diminuir, para fazer eu me sentir menos que nada. Olha só para você. Nem para fazer um mingau direito serve. Sua mãe era imprestável e você saiu igual. Acha que alguém vai querer uma moleca ignorante como você? Agradeça que eu te dou um teto e comida. Mulher só serve para duas coisas nessa vida: obedecer e servir. E você não faz nem uma coisa nem outra direito. A cada dia, sentia uma parte de mim morrendo. A Irineia alegre que brincava no igarapé, que sonhava em ser professora como Josefa, que conhecia as plantas medicinais. Essa menina foi desaparecendo, substituída por uma sombra assustada que vivia em constante estado de alerta. Às vezes, quando eu passava perto do local onde sabia que minha mãe estava enterrada, sentia um aperto tão grande no peito que precisava me segurar para não desabar ali mesmo. Comecei a sussurrar para ela nas noites em que meu avô saía para beber. Mãe, eu sei que a senhora está me ouvindo. Eu não esqueci o que me pediu. Vou ser forte. Vou encontrar um jeito de sair daqui. Mas os meses se passaram e eu continuava presa naquela casa de pesadelos. O silêncio da comunidade me doía quase tanto quanto as palavras do meu avô. Todos pareciam ter aceitado a história da viagem da minha mãe. Ninguém questionava os hematomas nos meus braços quando eu ia ao mercado. Ou o fato de que eu quase não aparecia mais na igreja ou nas festas comunitárias. Uma tarde, quase um ano após a morte da minha mãe, eu estava lavando roupa no igarapé quando Marinalva apareceu. Não nos víamos há meses. Irineia, é você mesma? Quase não te reconheci. Tentei sorrir, mas meu rosto parecia ter esquecido como fazer isso. Oi, Marinalva. Ela se aproximou hesitante. O que aconteceu com você? Está tão magra, tão diferente. Estou bem, respondi automaticamente, só ocupada cuidando da casa. E sua mãe? Ainda não voltou de Manaus? Balancei a cabeça, incapaz de repetir a mentira mais uma vez. Irineia, tem algo errado, não tem? Você pode me contar. Somos amigas desde pequenas. Por um momento, quase cedi. Quase deixei a verdade escapar. Mas então vi a sombra do meu avô se aproximando pela trilha. Tenho que ir, murmurei, juntando rapidamente as roupas molhadas. Marinalva segurou meu braço. Espera, isso no seu pescoço. São marcas de dedos? Puxei o cabelo para cobrir as marcas deixadas pela mão do meu avô na noite anterior, quando eu tinha deixado cair um prato durante o jantar. Não é nada. Preciso ir. Irineia! Ela chamou enquanto eu me afastava. Se precisar de ajuda, minha família.
Mas eu já estava longe, carregando o peso da roupa molhada e do meu segredo terrível. Naquela noite, meu avô voltou para casa embriagado. Isso tinha se tornado mais frequente nos últimos meses. Ele jogou sobre a mesa um pequeno embrulho. Comprei um vestido para você. Amanhã tem a festa da colheita. Vamos aparecer. Olhei para o embrulho sem entender. Fazia tanto tempo que não participávamos de eventos da comunidade. Por quê? Seu olhar endureceu. Por que estão falando? Comentando que ninguém te vê mais, que sua mãe nunca manda notícias. Temos que mostrar que está tudo bem. O vestido era azul claro, bonito, mas me deixava desconfortável. Era justo demais, adulto demais para meus 13 anos. Não posso usar isso, vô. Não é adequado para minha idade. Ele bateu na mesa com força. Vai usar o que eu mandar. Acha que gastei dinheiro à toa? Vai vestir isso e vai sorrir na festa, entendeu? Vai dizer a todos que sua mãe está bem em Manaus, que vocês se falam sempre. Naquela noite, deitada na minha rede, senti algo despertar dentro de mim. Não era mais apenas tristeza ou medo. Era raiva. Uma raiva profunda que começava a queimar, a me dar forças que eu não sabia que tinha. Na festa da colheita, usei o vestido azul. Sorri quando precisava sorrir. Repeti a mentira sobre minha mãe quando me perguntavam. Vi os olhares dos homens mais velhos me seguindo, e a forma como meu avô parecia satisfeito com isso. Viu só? Estão todos olhando para você. Ele sussurrou, sua mão pesada nas minhas costas. Logo vou arranjar um marido para você, alguém que pague bem e te leve daqui. Já está na idade. Foi naquele momento que decidi. Não importava como, eu encontraria uma maneira de fazer justiça por minha mãe. E depois, fugiria para Coari, para encontrar a prima Lucinha, como minha mãe tinha planejado. Noite após noite, comecei a planejar. Lembrei do dinheiro e do endereço que minha mãe havia escondido sob a tábua solta. Numa tarde em que meu avô saiu para pescar, verifiquei se ainda estava lá. O pequeno saco de pano continuava intacto. Dentro dele, algumas notas de dinheiro e um papel com o nome Lucinha Fonseca, Rua das Acácias, perto do mercado municipal, Coari. Também me lembrei do chá que minha mãe tinha me ensinado a fazer, para acalmar pessoas agitadas. Comecei a colher as ervas necessárias, escondendo-as num canto do telhado onde sabia que meu avô nunca olharia. À noite, quando ele dormia, eu saía silenciosamente para o quintal e me sentava perto do local onde minha mãe estava enterrada. Me dê força, mãe, eu sussurrava. Me mostre o caminho. Foi numa dessas noites que tive a ideia. Uma ideia terrível e perfeita ao mesmo tempo. Meu avô tinha tirado minha mãe de mim. Ele a havia enterrado como se ela fosse nada, sem um funeral, sem respeito, sem dignidade. Era isso que eu precisava corrigir. Mas para isso, precisaria de muita coragem. E precisaria esperar o momento certo. O dia que mudou tudo começou como tantos outros. Acordei antes do amanhecer, acendi o fogão a lenha, preparei o mingau de banana verde que meu avô exigia todas as manhãs. A rotina era sempre a mesma, mas algo dentro de mim estava diferente. Durante a noite, tinha sonhado com minha mãe. No sonho, ela estava vestida de branco, em pé no quintal, apontando para o local onde estava enterrada. Seus lábios se moviam, mas eu não conseguia ouvir suas palavras. Acordei com lágrimas no rosto e uma certeza no coração. Não aguentaria mais muito tempo naquela casa. Naquela manhã, meu avô estava mais irritadiço que o normal. Reclamou do mingau, disse que estava ralo demais, jogou a tigela no chão e ordenou que eu limpasse a sujeira. Inútil como sua mãe, ele murmurou enquanto eu recolhia os cacos de cerâmica. Nem para fazer um mingau direito. Devia ter te mandado embora com ela. Mantive a cabeça baixa, as mãos tremendo. Foi então que aconteceu. Meu avô se inclinou sobre mim e disse algo que jamais esquecerei. Sabe o que é mais engraçado? Aquela tola da sua mãe realmente acreditou que ia me denunciar, que ia fugir com você. Como se ela pudesse escapar de mim. Gelei. Ele nunca tinha admitido tão claramente o que havia feito. Continuei limpando, com medo de que ele percebesse minha reação.
Ela implorou, sabia? Lá embaixo, na escada, com a cabeça sangrando. Por favor, pai, deixa eu ver minha filha uma última vez. Mas eu só fiquei olhando até ela parar de se mexer. Algo dentro de mim quebrou naquele momento. A última esperança infantil que eu guardava, de que talvez tivesse sido realmente um acidente, desapareceu. Ele a tinha matado, deliberadamente. E agora estava se gabando disso. "Olha para mim quando estou falando com você!" ele gritou, agarrando meu queixo e forçando meu rosto para cima. Seus olhos estavam injetados, o hálito fétido de cachaça mesmo àquela hora da manhã. "Você é igualzinha a ela. O mesmo olhar. Às vezes, penso em fazer com você o mesmo que fiz com ela." Não sei de onde veio a coragem, mas respondi: "Por que não faz então?" Ele pareceu surpreso com meu desafio, depois riu. Uma risada fria que me causou arrepios. "Porque você ainda pode ser útil. O Claudionor do armazém tem me perguntado sobre você. Ofereceu 2 alqueires de terra em troca da sua mão. Ele é velho, mas tem posses. E precisa de uma mulher jovem para cuidar dele." "Tenho 13 anos", sussurrei horrorizada. "Idade suficiente. Na sua idade, sua mãe já estava prometida. Amanhã vamos fechar o acordo." Ele se afastou, satisfeito consigo mesmo. "Arrume suas coisas. Vai morar na casa dele depois da festa de São João." Quando ele saiu, fiquei sentada no chão da cozinha, entre os cacos da tigela e o mingau derramado. Não era apenas meu presente que estava sendo destruído. Era meu futuro. Casada à força com um homem velho, 3 vezes minha idade, que me olhava com olhos gulosos quando íamos ao armazém. Um destino talvez pior que a morte. Naquela tarde, enquanto lavava roupa no igarapé, tomei minha decisão. O plano que vinha formulando há meses seria executado naquela mesma noite. Não podia mais esperar. Voltei para casa determinada. Preparei o jantar com cuidado especial, incluindo na comida do meu avô as ervas que minha mãe tinha me ensinado a usar. Para acalmar pessoas agitadas, ela dizia. Mas eu sabia que na dose certa faria muito mais que isso. O deixaria desorientado, confuso, quase incapaz de reagir. Durante o jantar, observei enquanto ele comia, inconsciente do que eu havia feito. Em pouco tempo, notei seus olhos ficando pesados, sua fala mais arrastada. O que você pôs nessa comida?" ele perguntou, a voz pastosa. "Só tempero novo, vô. O senhor não gosta?" Ele tentou se levantar, mas suas pernas pareciam não obedecer. Cambaleou e precisou se apoiar na mesa. O que você fez?" "Nada, vô. O senhor deve estar cansado. Por que não vai deitar um pouco?" Ele me olhou com suspeita, mas estava fraco demais para argumentar. Arrastou-se até sua rede e caiu num sono pesado quase imediatamente. Esperei até ter certeza de que ele não acordaria tão cedo. A noite estava silenciosa, só se ouvia o coachar dos sapos e o ocasional pio de uma coruja. A lua cheia iluminava o quintal quando saí com a pá que meu avô guardava no depósito. O local onde minha mãe estava enterrada ficava atrás da casa, perto de uma mangueira velha. Comecei a cavar, as lágrimas escorrendo pelo meu rosto enquanto a terra era removida. Cavei por quase 1 hora, meus braços doendo, minhas mãos formando bolhas que logo estouraram e sangraram. Mas não parei. Finalmente, a pá atingiu algo mais macio que terra. Com cuidado, removi mais alguns punhados de solo até encontrar a esteira em que meu avô havia enrolado o corpo da minha mãe. O cheiro era terrível, e por um momento pensei que não conseguiria continuar. Mas a imagem da minha mãe no sonho me deu forças. "Estou aqui, mãe", sussurrei. "Vim te buscar." Com dificuldade, puxei o corpo envolto na esteira para fora da cova. Era mais leve do que eu esperava. Quase 1 ano na terra tinha levado muito dela. Com todo o cuidado que pude, carreguei minha mãe para dentro de casa. Chorava em silêncio, pedindo perdão por não ter feito isso antes, por não ter conseguido salvá-la. Coloquei o corpo no sofá da sala, o mesmo lugar onde minha mãe costumava se sentar para trançar meu cabelo ou me ensinar sobre as plantas.
Ajeitei a esteira o melhor que pude, como se estivesse arrumando lençóis em volta dela. Agora, ele vai ter que encarar o que fez, mãe. Não vai mais te esconder como se você fosse nada. Sentei-me ao lado do corpo, segurando o que restava da mão da minha mãe, e esperei. Esperei enquanto as horas passavam lentamente. Esperei enquanto os primeiros raios de sol começavam a entrar pelas frestas da janela. Esperei, sabendo que meu avô logo acordaria e teria que confrontar seu crime. Ouvi um som vindo do quarto. Ele estava acordando. Respirei fundo, fortalecendo-me para o que viria a seguir. Peguei a pá e a escondi ao lado do sofá, onde poderia alcançá-la rapidamente. Meu avô apareceu na porta da sala, ainda atordoado pelo efeito das ervas. Esfregou os olhos como se não acreditasse no que estava vendo. Quando finalmente compreendeu, seu rosto se contorceu numa expressão de horror puro. O que você fez? Ele gritou, a voz rouca. Você está louca? Não, vô. Só estou fazendo o que é certo. A mãe merecia mais que um buraco no quintal. O senhor não vai mais fingir que ela nunca existiu. Ele avançou na minha direção, tropeçando. Sua desgraçada! Vai colocar ela de volta agora mesmo! Ela é minha mãe! Gritei de volta, toda a dor e raiva dos últimos meses explodindo dentro de mim. O senhor a matou, confessou hoje cedo, e agora quer me vender pro Claudionor como se eu fosse mercadoria. Ele hesitou por um momento, surpreso com minha ousadia. Depois, seu rosto se contorceu numa máscara de fúria. Vou te ensinar a me respeitar de uma vez por todas. Quando ele avançou, peguei a pá. Não planejava usá-la, só queria assustá-lo, ganhar tempo para fugir. Mas quando ele se jogou sobre mim, levantei a pá instintivamente. O metal atingiu o lado da sua cabeça com um som horrível. Meu avô cambaleou para trás, os olhos arregalados de surpresa. Sangue começou a escorrer pelo seu rosto. Ele tentou se firmar, mas tropeçou na quina da escada, a mesma escada onde minha mãe tinha caído. Aconteceu tudo muito rápido. O som do corpo batendo nos degraus, o grito que se interrompeu abruptamente. Depois, o silêncio. Fiquei paralisada, a pá ainda nas minhas mãos. Quando finalmente consegui me mover, desci a escada tremendo. Meu avô estava caído na base dos degraus, numa posição estranha, o pescoço virado num ângulo impossível. Seus olhos abertos olhavam para o nada. Subi de volta para a sala e desabei no chão ao lado do sofá onde havia colocado minha mãe. Acabou, mãe, sussurrei entre soluços. Ele não vai mais machucar ninguém. Passei o resto daquele dia num estado de choque, movendo-me pela casa como um fantasma. Sabia que precisava fazer algo, mas não conseguia pensar claramente. A noite caiu, e eu continuava sentada ao lado da minha mãe, incapaz de dormir, incapaz de planejar. Foi só na manhã seguinte que a realidade começou a se assentar. Precisava sair dali. Precisava ir para Coari, encontrar Lucinha. Mas antes, precisava garantir que ninguém descobrisse o que havia acontecido. Com mãos trêmulas, peguei o pequeno saco de pano de debaixo da tábua solta. O dinheiro não era muito, mas teria que bastar. Coloquei numa trouxa algumas roupas, o endereço de Lucinha e as poucas lembranças que tinha da minha mãe, um pente de madeira, um lenço bordado, um pequeno retrato amarelado. Depois, com o coração pesado, voltei a enterrar minha mãe no quintal, desta vez com mais cuidado, mais respeito. Plantei flores silvestres sobre o local. Descanse em paz agora, mãe. Ele pagou pelo que fez. O corpo do meu avô arrastei para o buraco que ele mesmo havia cavado quase um ano antes. Não senti pena, não senti remorso, apenas um vazio imenso dentro de mim. Naquela mesma tarde, tranquei a casa e saí sem olhar para trás. No cais, comprei passagem no primeiro barco que seguia rio abaixo. Quando alguém perguntou por que uma menina tão jovem viajava sozinha, respondi com a história que tinha ensaiado. Vou encontrar minha mãe em Manaus. Ela está doente e mandou me buscar. O barco partiu ao entardecer. Em pé na popa, vi Eirunepé se afastar, as luzes das casas refletindo no rio como estrelas caídas.
Senti uma mistura de alívio e medo. Alívio por estar deixando para trás aquele lugar de dor, medo do que encontraria pela frente. Mas em meio a esses sentimentos confusos, havia também uma certeza: minha mãe tinha sido vingada. E agora eu tinha a chance de recomeçar. A viagem pelo rio foi longa e cansativa. O barco parava em vários povoados ao longo do caminho, carregando e descarregando passageiros e mercadorias. Eu me mantinha quieta num canto, evitando olhares e perguntas. Para todos, era apenas uma menina indo encontrar a mãe em Manaus. No terceiro dia de viagem, o barco atracou em Tefé para uma parada mais longa. Foi quando tomei minha decisão. Em vez de seguir para Manaus, onde não conhecia ninguém, decidi tentar encontrar a prima da minha mãe em Coari. Algo me dizia que seria mais seguro, que era o que minha mãe realmente queria. Desembarquei em Tefé e esperei 2 dias por outro barco que seguisse para Coari. Dormia no pequeno porto, escondida entre sacas de farinha e cachos de banana. Meu dinheiro era pouco, e eu o guardava como um tesouro para a passagem e para os primeiros dias na nova cidade. Numa manhã de neblina sobre o rio, finalmente cheguei a Coari. A cidade era maior do que Eirunepé, com mais movimento, mais pessoas. Senti-me pequena e perdida entre as ruas desconhecidas. Com o papel amassado na mão, perguntei a várias pessoas onde ficava a Rua das Acácias, perto do mercado municipal. Após algumas horas de procura, encontrei a rua. Era uma viela estreita, com casas simples dos 2 lados. Meu coração batia acelerado enquanto eu olhava cada porta, cada janela, procurando algum sinal da prima da minha mãe. Foi uma senhora idosa, varrendo a frente de sua casa, quem finalmente me ajudou. Lucinha Fonseca? Claro que conheço. É aquela casa azul no final da rua. Caminhei até lá, ensaiando mentalmente o que diria. Como explicaria quem eu era, o que tinha acontecido? A cada passo, sentia o peso da minha história se tornando mais pesado. A casa azul tinha vasos de samambaias pendurados na varanda e um pequeno jardim na frente. Bati na porta, o coração quase saindo pela boca. Uma mulher de meia idade atendeu, o cabelo preso num coque idêntico ao que minha mãe costumava usar. A semelhança me atingiu como um soco, e por um momento fiquei sem palavras. Pois não? Em que posso ajudar? A senhora é... Lucinha Fonseca? Ela me olhou com curiosidade. Sim, sou eu. Eu sou Irineia, filha da Deolinda. O rosto dela se transformou. Primeiro surpresa, depois um misto de alegria e confusão. Irineia, a filha da Deolinda? Meu Deus do céu! Mas o que você está fazendo aqui sozinha? Onde está sua mãe? Foi quando desabei. As lágrimas que tinha segurado durante toda a viagem vieram de uma só vez. Lucinha me puxou para dentro, me abraçando forte enquanto eu soluçava em seu ombro. Calma, minha filha, calma. Você está segura agora. Aos poucos, entre soluços, contei-lhe uma versão da verdade. Que minha mãe tinha morrido num acidente, que meu avô havia se tornado violento, que eu tinha fugido porque ele queria me casar à força com um homem velho. Não mencionei o corpo desenterrado, nem a pá, nem a queda na escada. Algumas verdades eram pesadas demais para compartilhar, mesmo com alguém tão acolhedor quanto Lucinha. Ela ouviu tudo em silêncio, lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Meu Deus, minha menina! Quanto sofrimento para alguém tão jovem! Ela segurou minhas mãos entre as dela, exatamente como vó Teresa fazia. Sua mãe e eu éramos como irmãs na infância. Crescemos juntas lá em Parintins, antes de ela se casar e ir para Eirunepé. Sempre nos escrevíamos. Na última carta que recebi, ela mencionou que estava preocupada com o pai dela morando na casa de vocês. Disse que se algo acontecesse, eu deveria cuidar de você. Aquilo me surpreendeu. Então, minha mãe realmente tinha um plano para me proteger, mesmo antes das coisas piorarem. A senhora vai me mandar de volta? Lucinha afagou meu rosto com carinho. Claro que não, filha. Você vai ficar aqui comigo. Esta é sua casa agora.
Foi assim que começou minha nova vida em Coari. Lucinha era viúva e morava sozinha desde que seu único filho, Juvenal, se mudara para Manaus para trabalhar. Ela ganhava a vida como costureira, fazendo vestidos de festa e ajustes para as famílias da cidade. Nos primeiros meses, vivi com medo constante de que alguém de Eirunepé aparecesse, que descobrissem o que tinha acontecido, que me levassem de volta. Acordava à noite gritando, sonhando com a escada, com o corpo da minha mãe, com o olhar vazio do meu avô. Lucinha estava sempre lá, me acalmando, segurando minha mão até que eu voltasse a dormir. O passado não pode te alcançar aqui, ela me dizia. Você está protegida, minha filha. Com o tempo, ela me ajudou a criar uma nova história para mim mesma. Para os vizinhos e conhecidos, eu era sobrinha dela, vinda do interior após perder meus pais numa enchente. Ninguém questionava. Tragédias assim eram comuns na região. Precisamos regularizar sua situação, Lucinha me disse um dia, alguns meses após minha chegada. Você precisa de documentos, precisa voltar para a escola. Foi quando conheci seu Raimundo, um funcionário do cartório que era cliente antigo de Lucinha. Ela contou a ele uma versão modificada da minha história, que eu tinha perdido tudo numa enchente, inclusive meus documentos. Com sua ajuda, consegui uma nova certidão de nascimento. Nela, eu era Irineia Fonseca, sobrinha neta de Lucinha. Foi como se a menina assustada de Eirunepé tivesse finalmente desaparecido, dando lugar a uma nova pessoa. No início, foi difícil me adaptar à escola em Coari. Eu era mais velha que os outros alunos da minha série, já que tinha perdido quase 2 anos de estudos. Mas a professora Clemilda, uma senhora paciente de óculos grossos, me deu atenção especial, ajudando-me a recuperar o tempo perdido. Você tem um brilho nos olhos, menina, ela me disse certo dia. Um brilho de quem vai longe. Era estranho ouvir palavras de incentivo depois de tanto tempo sendo diminuída pelo meu avô. No começo, eu não acreditava nelas. Mas Lucinha e professora Clemilda insistiam tanto que, aos poucos, comecei a pensar que talvez elas estivessem certas. Aos 15 anos, já tinha me tornado uma das melhores alunas da escola. Descobri que adorava estudar, especialmente literatura e ciências. Nas horas vagas, ajudava Lucinha na costura, aprendendo a fazer barras, pregar botões, ajustar vestidos. Foi também com 15 anos que conheci Arnaldo, sobrinho de uma cliente de Lucinha. Ele tinha 17 anos e trabalhava no mercado de peixes com o pai. Era um rapaz quieto, de poucas palavras, mas olhos gentis. Nos encontrávamos às escondidas às vezes para conversar na praça ou caminhar pela beira do rio. Lucinha percebeu logo. Esse menino é um bom rapaz, ela me disse. Mas vá com calma, Irineia. Você ainda tem muito pela frente. E ela estava certa. Minha prioridade era estudar, construir uma vida diferente daquela que tinha deixado para trás em Eirunepé. Arnaldo entendia isso e respeitava. Nosso namoro era inocente, feito de conversas, sonhos compartilhados e, de vez em quando, um beijo tímido quando ninguém estava olhando. A vida seguia num ritmo tranquilo e seguro, tão diferente da tensão constante que eu vivia antes. Mas no fundo do meu coração, o peso do que tinha acontecido ainda estava lá. Às vezes, quando estava sozinha, a culpa me consumia. Não pela morte do meu avô. Por mais que tentasse, não conseguia sentir remorso por isso, mas por ter deixado minha mãe enterrada naquele quintal, longe de mim. Quando completei 18 anos, tomei uma decisão. Contei toda a verdade para Lucinha, tudo mesmo. Sobre como meu avô tinha matado minha mãe, sobre como eu o havia confrontado, sobre a pá, a queda na escada, a fuga. Ela ouviu tudo em silêncio, segurando minhas mãos com força. Você não teve escolha, filha, ela disse quando terminei. Fez o que precisava fazer para sobreviver. Sua mãe entenderia. Mas eu a deixei lá, enterrada naquele quintal. Sua mãe não está naquele quintal, Lucinha disse com firmeza. O corpo dela pode estar lá, mas ela está aqui, ela apontou para meu coração. E aqui, apontou para minha cabeça.
nos seus gestos, no seu sorriso que é igual ao dela, na sua força. Deolinda vive em você. Aquelas palavras foram como um bálsamo para minha alma ferida. Naquela noite, pela primeira vez em muitos anos, não tive pesadelos. Aos 20 anos, me casei com Arnaldo. Foi uma cerimônia simples na igreja de Coari, com Lucinha me levando ao altar. Começamos nossa vida juntos numa pequena casa de madeira que ele mesmo construiu perto do mercado. Ele continuava trabalhando com o pai no comércio de peixes e eu dava aulas particulares para crianças com dificuldades na escola, usando o que tinha aprendido com a professora Clemilda. 1 ano depois, nasceu nosso primeiro filho, Augusto. Quando o coloquei nos braços pela primeira vez, senti que um ciclo se completava. Ali estava uma nova vida, um novo começo, livre das sombras do passado. Lucinha foi fundamental nessa fase. Já idosa, mas ainda cheia de energia, vinha todos os dias me ajudar com o bebê, ensinar receitas, contar histórias sobre minha mãe que eu não conhecia. Sabia que sua mãe, quando tinha sua idade, queria ser enfermeira? Ela me contou um dia. Tinha talento com ervas medicinais desde pequena. Se a vida tivesse sido diferente, talvez ela tivesse realizado esse sonho. Essas histórias me conectavam com minha mãe de uma forma que eu não imaginava ser possível. Era como se, através das palavras de Lucinha, eu pudesse conhecer a mulher que minha mãe era antes de tudo, antes do meu pai, antes do meu avô, antes da tragédia. Aos poucos, a vida foi ganhando uma doçura que eu nunca pensei que experimentaria. Tivemos mais 2 filhos, Luísa e Sebastião. Arnaldo prosperou no negócio de peixes, eventualmente abrindo sua própria banca no mercado. Comprei uma máquina de costura e comecei a fazer roupas para crianças, usando as técnicas que Lucinha me ensinara. Quando Lucinha faleceu, aos 86 anos, senti como se perdesse minha mãe uma segunda vez. Mas, diferente da primeira perda, esta foi cercada de amor, de despedidas, de gratidão. No velório, uma senhora idosa se aproximou de mim. Você deve ser a Irineia, ela disse. Lucinha falava muito de você. Dizia que você era a filha que ela nunca teve. E ela foi a mãe que o destino me deu quando perdi a minha, respondi, as lágrimas escorrendo. A vida continuou. Meus filhos cresceram, se casaram, tiveram seus próprios filhos. Arnaldo e eu envelhecemos juntos, vendo nossa família aumentar e prosperar. Nunca mais voltei a Eirunepé, nem procurei saber o que aconteceu com a casa onde cresci. Algumas portas é melhor manter fechadas, mas às vezes, quando estou sozinha olhando o rio passar, penso na menina que fui, no caminho que percorri. Penso na minha mãe, Deolinda, e espero que, onde quer que ela esteja, possa ver a mulher que me tornei. Uma mulher que sobreviveu, que reconstruiu sua vida pedaço por pedaço, que encontrou amor e paz depois de tanta dor. E se tem uma coisa que aprendi nessa longa jornada, é que a vingança não traz paz. O que traz paz é o perdão, não do outro, mas de si mesmo. Perdoar-se por não ter podido mudar o passado, por ter feito o que foi necessário para sobreviver. E, acima de tudo, permitir-se ser feliz, mesmo carregando cicatrizes. Coari se tornou meu lar, meu porto seguro. Foi aqui que encontrei uma nova família, que criei raízes, que plantei meu futuro. E é aqui que pretendo ficar, vendo meus netos crescerem, contando histórias do passado. Não as dolorosas, mas aquelas que vale a pena lembrar. Hoje, aos 73 anos, vivo uma vida tranquila aqui em Coari, minha cidade por adoção e coração. Minha casa de madeira na rua que desce para o rio Solimões tem uma varanda ampla, onde passo a maior parte dos meus dias, tecendo redes coloridas e observando o movimento das águas. Arnaldo partiu há 5 anos, um infarto enquanto dormia, sem sofrimento. 50 anos juntos, uma vida inteira compartilhada. Sinto sua falta todos os dias, especialmente ao entardecer, quando ele costumava sentar-se ao meu lado para vermos o pôr do sol tingir o rio de vermelho e dourado. Mas não me permito afundar na tristeza. Como dizia minha mãe, através das histórias de Lucinha, a vida é como o rio, segue sempre em frente,
mesmo depois das corredeiras. Meus 3 filhos são meu orgulho e alegria. Augusto se tornou professor, dá aulas de matemática no colégio estadual. Luísa seguiu meus passos e trabalha com costura. Tem um pequeno ateliê no centro da cidade, onde faz vestidos de noiva. Sebastião, o caçula, foi o único que saiu de Coari. Vive em Manaus, onde trabalha como enfermeiro. Foi ele quem realizou o sonho que minha mãe não pôde. E meus netinhos? Ah, esses são a luz dos meus dias. Tenho 6 netos, mas 3 deles moram aqui perto. Marina e Caio, filhos de Augusto, e Eduarda, filha de Luísa. Eles vêm me visitar quase todos os dias depois da escola. Sentam-se aqui na varanda comigo, me ajudam a separar as linhas coloridas para as redes, pedem histórias do tempo antigo. Conto a eles histórias sobre a floresta, sobre os encantados do rio, sobre as festas juninas de antigamente. Ensino receitas de tacacá e de doce de cupuaçu. Mostro como identificar as ervas que curam dor de barriga, febre, insônia, conhecimentos que herdei da minha mãe e que mantenho vivos através deles. Mas há histórias que não conto. O passado doloroso ficou lá atrás, enterrado como devia estar. Meus filhos sabem versões suavizadas da verdade, que perdi minha mãe muito cedo, que vim para Coari fugindo de um avô violento. Não sabem dos detalhes mais sombrios e não há razão para que saibam. Algumas cicatrizes são só nossas para carregarmos em silêncio. Minha rotina é simples e me traz contentamento. Acordo com os pássaros por volta das 5 da manhã. Preparo meu café, forte e docinho, como aprendi com Lucinha. Cuido das minhas plantas. Tenho um jardim pequeno nos fundos da casa, onde cultivo ervas medicinais e flores. Às vezes, quando as juntas não doem muito, vou até a feira comprar peixe fresco e trocar conversa com os vendedores, muitos deles filhos e netos dos amigos que fiz ao longo da vida em Coari. As tardes são para tecer redes. Aprendi essa arte com Dona Nazaré, uma senhora que morava na casa ao lado quando me mudei para cá com Arnaldo. No início, era só um passatempo, algo para ocupar as mãos enquanto as crianças cresciam. Com o tempo, tornou-se minha paixão e uma pequena fonte de renda. Minhas redes são conhecidas na cidade pela qualidade e pelas cores vibrantes. Vendo algumas na feirinha de artesanato aos domingos, outras dou de presente para quem precisa. O tecer tem algo de meditativo, de curativo. Cada nó que amarro na rede é como amarrar uma memória, um sentimento, um pedaço da minha história. As cores que escolho falam do meu estado de espírito. Azuis e verdes quando estou em paz, vermelhos e laranjas quando sinto saudades, roxos e amarelos quando a nostalgia me visita. Aos domingos, vou à missa na igreja matriz. Não sou das mais religiosas, mas gosto do ritual, da comunidade, do sentimento de pertencer. Depois da missa, meus filhos e netos vêm almoçar aqui em casa. Preparo peixe assado na folha de bananeira, farofa de ovos, salada de maxixe, comidas simples que fazem a mesa ficar alegre. Vendo todos reunidos, conversando, rindo, discutindo sobre política ou futebol, sinto uma gratidão imensa pela vida que construí. Às vezes, quando estou sozinha, pego o velho pente de madeira que era da minha mãe, uma das poucas coisas que trouxe de Eirunepé. Olho para ele e sinto que, de alguma forma, ela estaria orgulhosa. Orgulhosa de ver que sobrevivi, que não deixei que o ódio e a dor definissem quem eu sou, que consegui criar uma família baseada no amor e no respeito, tão diferente daquela em que cresci. Não vou dizer que não tenho momentos difíceis. Há noites em que os pesadelos ainda voltam, noites em que acordo assustada, ouvindo o som de um corpo caindo na escada. Nesses momentos levanto-me, faço um chá de camomila com erva cidreira. Não aquele chá que dei ao meu avô naquela noite fatídica, mas um que acalma de verdade, sem segundas intenções. E vou para a varanda. Olho para o rio, para as estrelas e respiro fundo até a angústia passar. Com a idade, aprendi que carregar culpa não serve para nada. Fiz o que precisava fazer para sobreviver, para ter a chance de uma vida melhor. Se isso me faz uma pessoa ruim aos olhos de alguns, que seja.
Só sei que aquela menina assustada de 13 anos não tinha muitas opções. E olhando para trás, para o caminho que percorri, não me arrependo das escolhas que fiz. Tenho planos simples para o futuro. Quero ver meus netos crescerem, se formarem, construírem suas próprias vidas. Quero continuar tecendo minhas redes enquanto as mãos permitirem. Quero sentar na minha varanda todas as tardes e ver o rio passar, carregando histórias de outras vidas, de outras jornadas. E quando chegar minha hora de partir, quero ir em paz, sabendo que deixei mais amor do que dor neste mundo, que transformei uma história que começou com tragédia em uma saga de superação e renovação, que honrei a memória da minha mãe, não através da vingança, mas através da vida digna e amorosa que construí. Coari me acolheu quando eu mais precisava. Deu-me um novo começo, uma nova chance. E eu retribuí com raízes profundas, com uma família que se espalha pela cidade como os galhos de uma grande árvore. Esta é minha casa, meu lugar de paz. Aqui, nesta cidade à beira dos Solimões, a menina assustada de Eirunepé finalmente encontrou seu porto seguro. Meus queridos que chegaram até aqui comigo, ouvindo essa história de dor e superação, quero deixar com vocês algumas palavras que carrego no coração. Se você está passando por momentos escuros, por situações que parecem não ter saída, saiba que sempre há um amanhã, sempre há um barco que pode te levar para longe das tempestades. Aprendi que a idade não define nossa força, mas sim nossa capacidade de recomeçar cada dia. Quando fugi de Eirunepé aos 13 anos, era apenas uma menina assustada, sem nada além de algumas moedas e muito medo. Mas dentro de mim havia uma determinação maior que o terror, uma vontade de viver que superava todas as dores. Minhas rugas são mapas de sobrevivência, cada uma conta uma história de dor superada. Olho para minhas mãos hoje, enrugadas e calejadas pelo tempo, e vejo nelas a história de uma vida inteira. Mãos que conheceram a violência, mas que escolheram criar, nutrir, acariciar. Mãos que aprenderam que construir é sempre mais poderoso que destruir. A vida me ensinou que até na escuridão mais profunda, nossa luz interior nunca se apaga. Nos momentos mais sombrios, quando parecia que não havia esperança, algo dentro de mim se recusava a desistir. Essa luz, todos nós temos. Às vezes ela parece fraca, quase invisível, mas está sempre lá, esperando que a alimentemos. Nunca permiti que minha dignidade fosse roubada, mesmo quando tentaram levar tudo de mim. Meu avô podia controlar meu corpo, meus movimentos, mas meus pensamentos, meus sonhos, minha essência, esses eram só meus. Ninguém pode tirar sua dignidade se você não permitir. Lembrem-se disso. Descobri que somos mais fortes do que imaginamos, especialmente quando pensamos que não aguentamos mais. Há dentro de cada um de nós uma reserva de força que só descobrimos nos momentos mais difíceis. Uma resistência que nos surpreende, que nos faz seguir em frente quando tudo parece perdido. O tempo não cura todas as feridas, mas nos ensina a viver com elas e ainda assim sorrir. Carrego as cicatrizes da minha história, mas elas não me definem. Aprendi a viver não apesar delas, mas com elas. São parte de quem sou, testemunhas da jornada que percorri. Minha história não é sobre o que fizeram comigo, mas sobre como escolhi responder. Poderia ter me tornado amarga, vingativa, fechada para o amor, mas escolhi outro caminho. Escolhi construir uma vida baseada no afeto, na generosidade, na gratidão pelo que tenho, não na raiva pelo que perdi. Aprendi que a verdadeira fortaleza não está em nunca cair, mas em levantar todas as vezes. A vida vai nos derrubar, isso é certo. O importante é como reagimos às quedas. Se ficamos no chão, lamentando, ou se nos erguemos, sacudimos a poeira e seguimos adiante. Se você conhece alguém que está vivendo situações de abuso ou violência, estenda sua mão. Às vezes, tudo o que uma pessoa nessa situação precisa é saber que não está sozinha, que há alguém disposto a ajudar, a escutar sem julgar.
Um gesto de solidariedade pode ser a diferença entre o desespero e a esperança. Busque ajuda nas autoridades e organizações de proteção da sua cidade ou país. Em qualquer lugar do mundo, existem pessoas comprometidas em proteger os mais vulneráveis. Não tenha medo de pedir ajuda. Isso não é fraqueza, é um ato de coragem. Observe os sinais. Pessoas que vivem em situação de abuso muitas vezes se isolam, mudam de comportamento, apresentam marcas inexplicáveis no corpo, vivem em constante estado de alerta. Se você notar esses sinais em alguém próximo, não fique em silêncio. Seu interesse pode salvar uma vida. Lembre-se que em qualquer cultura, em qualquer país, o respeito à dignidade humana é um valor universal. Ninguém tem o direito de ferir, humilhar ou subjugar outra pessoa. Todos merecemos viver sem medo, sem violência, sem opressão. E se você é quem está sofrendo, saiba que sua história não termina nos capítulos dolorosos. Há sempre a possibilidade de um novo começo, de uma vida diferente. Eu sou prova viva disso. Da menina aterrorizada de Eirunepé à senhora serena de Coari, a transformação é possível, a cura é possível, a paz é possível. Meus queridos filhos e filhas que me assistem de tantos cantos diferentes, peço do fundo do meu coração, se inscrevam no canal agora e ativem o sininho. Cada inscrição é como uma mão estendida para outras pessoas que passaram por traumas como eu passei. Quando você se inscreve, está dizendo: essa história importa, essa dor não será esquecida. Essa superação merece ser celebrada. Compartilhem esse vídeo imediatamente com todas as pessoas que vocês conhecem. Compartilhem porque há milhares de Irineias por aí, presas em casas de pesadelo, sem saber que existe uma saída, uma chance de recomeço. Seu compartilhamento pode ser o barco que leva alguém para longe da tempestade, assim como Lucinha foi meu barco salvador. E deixem nos comentários a palavra renascimento, para eu saber quem assistiu até o final, quem ouviu minha história completa. Essa palavra representa tudo o que vivi, a chance de nascer de novo, de criar uma nova história, de transformar lágrimas em força. Faça isso agora, não espere nem mais um minuto. Sua ação pode ser o ponto de virada na vida de alguém que está sofrendo em silêncio. De uma senhora de 73 anos que conheceu o inferno e construiu seu próprio céu, deixo meu abraço apertado e minha gratidão por terem me ouvido. Que Deus abençoe cada um de vocês e que nunca falte esperança em seus corações.